Olá pessoal, nós estamos aqui hoje estreando o nosso podcast AgroScale, um podcast que foi pensado para o desenvolvimento pessoal dos profissionais de agronegócio, pessoal que está se formando, pessoal que quer se desenvolver, quer ouvir histórias boas desse público que gosta do cheiro da terra, do cheiro dos animais e procura aí novas habilidades para enfrentar as exigências do mercado do agronegócio, que são cada vez maiores nesse mundo moderno, nesse mundo da economia dinâmica. Nós que trabalhamos no campo precisamos de novos conhecimentos de gestão, liderança, empreendedorismo e outros campos aí que antes era de domínio do mundo corporativo, hoje cada vez mais exigido o pessoal que trabalha no agro. Então a gente aqui desenvolveu, Edinho Siqueira, em parceria com a Hellomark, desenvolvemos aqui o AgroScale para trazer histórias interessantes e pessoas que agreguem valor para as novas necessidades desse mercado, né? Então, rapidamente aqui eu vou contar um pouquinho. Eu sou médico veterinário formado. Hoje eu trabalho no grupo da família da minha esposa com uma operação de confinamento, um centro de treinamento de equinos, um aras e um centro de eventos para esporte equestre. A gente tem toda uma operação aí voltada para o agronegócio. E dentro dessa minha formação, aí, o desenvolvimento de carreiras, que eu venho com mestrado em área técnica de veterinária e outras coisas, me despertou essa necessidade de trazer esse produto aqui para vocês, para desenvolver as pessoas, né? Então hoje a gente, começando o nosso primeiro episódio, eu estou trazendo aqui um amigo, que é o nosso primeiro convidado, e eu acho que eu já contei essa história para ele, mas a gente teve o primeiro contato há mais de 20 anos aí. Eu estava na faculdade no último ano, o Yuri foi fazer uma palestra para a gente, numa disciplina que chamava Administração Rural. E que, como toda faculdade, ou a grande maioria da faculdade das agrárias, né, é muito superficial, né, o nosso ensino dessa parte de gestão. O Yuri teve lá e foi uma palestra fantástica que eu me recordo até hoje de alguns trechos. E depois a gente foi se conhecendo e, coincidentemente, as famílias têm um estreitamento aí. Hoje o Yuri, além de tudo, é um coach aí, e me ajuda muito nesse desenvolvimento de carreira. E eu achei que seria um primeiro convidado bem interessante para o nosso quadro. Então eu vou apresentar aqui, antes que ele fale. Ele tem um mini currículo extenso pela competência e capacidade que ele tem. Yuri é formado em Gestão e Mercadológica pela SPM, depois de ter feito faculdade de Química. Então são coisas totalmente dissonantes, né, pela Unicamp. Aperfeiçoou-se aí em MBAs pela USP, pela FGV, depois um pós-MBA pela FIA, especialização em Gestão de Competência, também pela FIA. Ele teve um embasamento aí conceitual, experiência profissional em diversas empresas aí, em grandes empresas do mercado. Johnson & Johnson, Unilever, Parmalat, Balduco, Grupo Abril. Então são grandes players, empresas reconhecidíssimas. E atualmente ele é diretor da Inner, uma empresa de treinamento, desenvolvimento, coaching e consultoria, que apoia profissionais de diversas empresas de grande representatividade, como Nestlé, Bayer, Bosch, Nivea, Sanofi, Coca-Cola, Walmart, Gerdau, Mary Kay e muitas outras. É professor de Gestão, Estratégia e Marketing em cursos universitários e de MBAs, né? Certificado pela Association for Talent Development nos Estados Unidos, com especialização em Strength-Based Coach pela Gallup. O programa que eu faço, recomendo, que é incrível. Foi fundador e presidente do Comitê de Empreendedorismo da Câmara Americana de Comércio em Campinas. Hoje ele é membro do conselho dessa entidade e autor dos livros A Venda com Corpo, Mente e Alma e Os 4 Papéis da Carreira Gerencial, que eu estou com ele aqui na mão e que é uma delícia. Obrigado. Ele e colaborador dos livros Liderança Empresarial e os Desafios da Liderança. Yuri, obrigado por você aceitar esse desafio, por me estimular a estar aqui também, que você foi um grande incentivador disso. Seja bem-vindo aí. Que legal, Edinho. É um prazer enorme estar com você nesse primeiro episódio aí do seu podcast. É uma honra pessoal e profissional estar aqui com você.
Bacana. Então, eu queria começar aqui a conversar, Yuri, com você. Já logo no primeiro capítulo, aqui nas primeiras páginas do livro, você fala muito aqui sobre o aprendizado técnico, né, e o aprendizado da gestão. Isso. Né? E eu falei aqui na apresentação algumas coisas que hoje o agronegócio ele tem esse desafio, né, de unir, de trazer a gestão para dentro para desenvolver nessa nova dinâmica do mercado que a gente tem. E aí você conta uma história que você foi chamado pelo CFMV, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, para fazer aí um trabalho sobre crescimento profissional mais voltado aí para essa área de gestão. E eu me lembro de quando eu saí do mestrado e fui trabalhar numa multinacional, eu era muito técnico, né? A gente tem formação muito técnica, muito aplicada, as dificuldades que eu tive pessoalmente para me desenvolver. E o tanto de oportunidade que eu perdi também nessa época por não saber trabalhar da maneira de ter as técnicas ideais, né? Então, e eu me lembro ainda, meu pai era diretor da Faculdade Veterinária de Botucatu, eu conversando com ele, falei assim, mas o que as faculdades vão fazer, vão mudar na grade para esse novo conceito, né? Porque as empresas, final da década de 2000, vieram para o Brasil com uma força muito grande e absorveram muitos profissionais de veterinária, agronomia, zootecnia. E a gente não tinha essa dinâmica, né? Então me conta um pouco dessa história, como foi esse trabalho e esse despreparo nosso do mundo do agronegócio para ser gerente, para ser líder, para trabalhar na corporação. Perfeito. Bom, quem me convidou para fazer esse trabalho, quem abriu as portas do Conselho Federal de Medicina Veterinária foi o João Otávio Junqueira, né, que a gente conhece, é um profissional muito atuante, aí que também é veterinário, mestre, doutor em veterinária, etc., mas se dedica muito à educação. E ele me disse uma vez que o Conselho Federal de Medicina Veterinária estava preocupado porque as faculdades só ensinavam veterinária e que, no fim das contas, as pessoas que se formavam em veterinária acabavam precisando trabalhar na área gerencial. E aí eu fui mergulhar um pouco, Edinho, na profissão do veterinário para poder fazer essas palestras. Eu viajei pelo Brasil todo, eu acho que eu fiz umas 8 ou 10 palestras nos capítulos dos Conselhos Federais de Medicina Veterinária no Brasil, e falando com diretores de faculdades de medicina veterinária. E a grande conclusão que eu cheguei, Edinho, não só por causa disso, mas também a gente presta muito serviço para muitas empresas do agro, na Iner, que é a nossa empresa. E uma coisa que a gente já percebeu é o seguinte, o cara estuda veterinária, aí terminou a faculdade de veterinária, ele tem basicamente, existem vários caminhos, mas existem principalmente 2 caminhos. Ou ele vai montar a clínica dele, ou ele vai entrar numa empresa. Quando ele monta a clínica dele, quer ele perceba ou não, ele vira um empresário, porque a clínica tem uma dimensão técnica de atender o animal, né, e cuidar, mas também tem uma dimensão gerencial. Ele vai ter uma secretária, ele vai ter cliente que ele vai precisar captar, ele vai precisar atender o cliente, ele vai precisar acompanhar o cliente, ele vai precisar receber, ele vai precisar pagar. E principalmente se essa clínica, seja de pequenos animais ou grandes animais, ela for bem sucedida, logo ele contrata mais 1, 2, 3 veterinários para trabalhar com ele, o negócio começa a ficar grande, ele virou um empreendedor, ele virou um empresário. Sim. E ele faz tudo isso instintivamente. Eu até brinco, acho que no livro eu escrevo isso, né? É a mesma coisa que ele começa a ser gerente instintivo. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que eu disser para você, Edinho, eu sou um cara inteligente, me dá o teu animalzinho aqui que eu vou operar com base no bom senso. Não dá, da mesma maneira que não dá para fazer uma cirurgia num cachorro, num gato baseado em bom senso, não dá para gerenciar uma clínica de veterinária, principalmente na medida em que ela cresce, de uma forma instintiva. E o outro caminho é a pessoa seguir o mundo empresarial. E aí, o mundo empresarial é muito carente de grandes lideranças. Então, se ele vai trabalhar numa empresa de produtos veterinários, de nutrição animal, numa empresa do agro, né, que
faz defensivos ou sementes ou qualquer coisa desse tipo, demora um pouquinho, ele já virou gerente. Né? Ele fica lá 1, 2, 3 anos, se ele for bom, e o mundo é muito carente, o mundo empresarial é muito carente de gente muito boa, ele logo vira um gerente. E aí ele começa a ser um líder baseado no bom senso dele. Então um dia ele é um agrônomo lá que está ajudando os clientes no processo de plantio, é um veterinário que acompanha o rebanho de um cliente para quem ele fornece nutrição animal. E aí no outro dia ele, você é muito bom, por isso eu estou te promovendo para gerente. E aí o que o cara faz? O cara não tem a menor noção do que é ser gerente, ele faz tudo isso instintivamente e, obviamente, isso gera uma subperformance que ele podia compensar se ele tivesse uma formação. E o incrível, Edinho, é que eu falei com todos esses capítulos aí do Conselho Federal de Medicina Veterinária e, no fim das contas, hoje, a hora que eu converso com as pessoas que estudam veterinária, eu tenho filhos e filhas de amigo que estudam veterinária, e eu pergunto sobre o que eles aprendem, e eles aprendem quase nada, da mesma maneira que era no passado. Ainda bem que tem gente como você que está se embrenhando aí por essa via aí de ajudar as pessoas a se desenvolverem nas competências gerenciais e empresariais para que eles possam ser bem-sucedidos. Então, justamente pegar uma carona aqui, acho que tudo que você falou, assim, parece que você foi contando um pouquinho da história, e eu vou adiantar aqui que a gente nunca falou muito sobre isso, sobre o meu passado na empresa, sobre o meu início de carreira na empresa, mas eu acho que foi bem isso. Eu saí muito técnico, né? Eu saí da faculdade, fui fazer mestrado em Botucatu, a Karina também, minha esposa hoje, que já estava na residência, depois foi fazer mestrado em reprodução animal, nós dois. Ela ainda foi contratada por uma outra empresa, depois ela foi trabalhar comigo na Alta Genetics, uma multinacional que na época não era líder de mercado, mas hoje é a maior empresa do Brasil. E ela foi para a parte técnica, para o laboratório, e eu fiquei na parte técnica comercial. Então acho que era muito isso, sabe? Ia na fazenda, selecionava os reprodutores, selecionava os animais, e de repente, com a empresa crescendo, criou-se o cargo de gerente de produto, que até então não tinha, e eu me tornei gerente de produto. E aí começou a dificuldade. Né? Mas, por sorte, assim, a empresa tinha uma cultura de desenvolvimento de pessoas também, que me ensinou muito. Então, a gente foi fazer pós-graduação em gestão, MBA, N cursos que ela possibilitou a gente fazer, intercâmbio com gente de fora, com os outros países. Então, funcionou bastante. Mas a gente vai aprendendo isso a duras penas, né? Não é assim... E eu vou falar, eu não era muito habilidoso, e eu via outras pessoas dentro da empresa que tinham mais essa habilidade de relacionamento, ou era mais dinâmico dentro do mundo corporativo, e que acabaram se desenvolvendo mais do que eu em algum momento, né? E isso, mas só que hoje foi uma grande escola para eu chegar aqui onde eu estou, dentro da empresa da família, e estabelecer metas, estabelecer crescimento, desenvolver outros negócios, que é o que a gente precisa, né? Então foi isso que demandou essa... Mas olha só que coisa interessante, né, Edinho? Geralmente, quando alguém é técnico e vai ser promovido para uma posição gerencial, o caminho, quando a empresa quer apoiar, que foi o que a sua empresa fez, ela te coloca no MBA. E eu vou dizer, com todo respeito aos MBAs, o que o MBA faz é te dar um banho de empresas. Então, o que se estuda no MBA? Você pega qualquer MBA, quais são as matérias que tem lá no MBA? Você estuda marketing, você estuda logística, você estuda operações, você estuda o impacto da tecnologia nos negócios. Predominantemente, você estuda funções empresariais. Agora, liderança, gestão, você não estuda. E aí, a tua sorte ou o teu mérito é que você gosta de ler, né? Eu sei o quanto você lê, e você foi lendo livros que te ajudaram a construir essa perspectiva gerencial. E, além de tudo, existe um grande desafio, um dos grandes mestres aí no mundo na área de gestão, que é o Henry Mitzberg, que é um professor de Harvard. Ele costuma dizer, inclusive, que a gestão ela não é
um conhecimento, é uma prática. E não tem jeito de aprender isso a não ser praticando. Agora, você precisa praticar, aprender praticando e sendo simultaneamente subsidiado com a teoria. Então, quando você tem a prática, só você entra e começa a fazer, a tua curva de aprendizado é muito lenta. Você faz muita besteira antes de ser um profissional produtivo. Agora, se você tem, junto com a prática, você tem algum conhecimento conceitual, você entende conceitualmente aquilo que você faz, a chance de você ser bem-sucedido é muito maior. Por isso, inclusive, que eu escrevi esse livro, para tentar organizar de maneira prática e objetiva quais são os papéis que um profissional precisa cumprir quando entra nessa carreira gerencial, que não tem muito a ver com o que a gente aprende no MBA. Não estou dizendo que o MBA não é importante, é muito importante, porque é a base. Se você não entender como uma empresa funciona, você não consegue entender o que é ser um gestor. Mas depois que você entendeu como uma empresa funciona, não é automaticamente que você se torna um gestor. Certo. Então você, citando aqui sobre a prática, né, e você fala muito bem sobre isso no livro, e eu achei bem interessante porque, via de regra, a gente pega livros sobre liderança, gestão, ele é um livro bem teórico. Né? Normalmente a gente tem lá os pilares, o conceito, e ele disseca aquele conceito. O que eu achei bacana aqui que você introduz sempre o conceito e depois traz exemplos práticos, né? Até o livro começa com uma personagem fictícia ali, que ela foi elevada ao cargo de gerente, que acho que é bem a situação de muita gente aqui, e a gente se vê naquele papel ali sendo alçado a um cargo de gestão, um cargo de liderança, você não tem muito tato para aquilo. E você traz ferramentas práticas, né? Aqui, para a gente elencar o que está sendo feito com o liderado, como que a gente conversa, como que a gente interage, se está estimulando o desenvolvimento, etc. Então, isso eu achei que dá uma outra dimensão para o livro e facilita muito a leitura, né? E aplicação do que está sendo lido aqui. Essa foi a intenção. Então, acho que isso funcionou, no meu caso aqui, muito bom, muito bem. E a gente pensando nos 4 papéis, eu queria que você falasse um pouco para a gente, um pouquinho de cada um, da importância deles e como você, com o teu conhecimento aí de várias empresas do agro, acho que cada um se encaixaria, sendo que a gente tem uma cultura um pouquinho diferente da cultura, vamos falar assim, da corporação urbana, se a gente pode chamar desse jeito. Perfeito. Bom, os 4 papéis são líder, gestor, estrategista e empreendedor. Né? Tudo começa com a liderança. A primeira coisa, se eu quero trabalhar dentro de uma empresa ela é constituída de pessoas, para atender pessoas, né, apoiado por pessoas. Então, assim, se você não entende de gente, é muito difícil você ser bem-sucedido no mundo empresarial, seja ele um mundo empresarial rural ou urbano. E o que é ser líder? Ser líder é gerar resultado através das pessoas. Quando você é um técnico, você gera resultado através do seu trabalho. Mas quando você é promovido a uma posição de liderança, você deixa de gerar resultado através do que você faz, o teu papel não é mais fazer, o teu papel é garantir que os outros façam. Né? E aí, é um desafio enorme, principalmente, né, trazendo aqui para o mundo agro, principalmente para quem estuda veterinária, agronomia, zootecnia, qualquer uma dessas coisas. Poxa, você estudou a parte técnica, você ama a parte técnica. Aí, em um determinado momento, você deixa de fazer a parte técnica e você cuida das pessoas que fazem a parte técnica. É muito fácil você cair na armadilha de querer você fazer, seja por prazer. Poxa, eu estudei isso, né? Agora que eu estava começando a fazer isso, agora eu vou passar a bola para o outro, agora eu vou cuidar de gente, uma coisa que não foi o que eu estudei. Então a armadilha é muito fácil de cair. E além disso, também porque se você é um bom técnico, você acredita no que você faz. Aí você quer que os outros façam exatamente do jeito que você faz. E aí você acaba não delegando. Você não gera resultado através das pessoas, você quer gerar resultado através do seu trabalho. O que é muito pouco produtivo. Né? Então,
o primeiro papel é o de líder, que é gerar resultado através das pessoas. Agora, como é que você faz isso? Como é que você gera resultado através das pessoas? Existem vários processos, mas existem dois que são centrais. Um grande líder, ele gera engajamento na equipe, ele faz com que as pessoas queiram fazer as coisas e ele gera desenvolvimento das pessoas, ele desenvolve competências para que as pessoas possam fazer as coisas. Esse é o papel de líder. Seja no mundo rural ou urbano, você precisa lidar com as pessoas, né? Desde um simples sitiante que tem uma pequena propriedade e precisa de ajuda de alguém, ele precisa preparar as pessoas para ajudá-lo, que é desenvolvimento, e ele precisa fazer com que essas pessoas tenham vontade de trabalhar, que é o engajamento. Então tá totalmente ligado com o mundo agro. Agora, olha que curioso, eu posso ter gente super motivada, engajada e competente, mas que não está fazendo o que precisa ser feito, que não está fazendo o trabalho certo. Porque quando eu estou numa posição de liderança, eu enxergo o todo dentro de uma perspectiva que quem está lá no dia a dia não enxerga. Então, eu preciso tirar o meu chapéu de líder, que é cuidar das pessoas, e botar o meu chapéu de gestor, que é cuidar do trabalho que as pessoas fazem. E aí eu preciso ser um bom estabelecedor de metas, ajudar as pessoas a estabelecerem objetivos, orientar as pessoas no estabelecimento dos objetivos e ajudar as pessoas na construção das metodologias de trabalho. Qualquer trabalho é feito através de um processo. E quando eu assumo a posição de gestor, eu não estou mais realizando os processos, eu estou ajudando as pessoas a realizarem os processos, para que elas sejam produtivas. Então, eu entro numa outra esfera, né? Se o meu chapéu de líder é o chapéu de cuidar das pessoas, o chapéu de gestor é o chapéu de cuidar do trabalho que as pessoas fazem. Basicamente, através do estabelecimento de metas e desenvolvimento de métodos de trabalho. Não eu, como gestor, dizendo para outra pessoa como ela deve trabalhar, mas eu ajudando a pessoa a fazer o trabalho dela. Uma das grandes descobertas do funcionamento do ser humano é que a gente faz muito melhor tudo aquilo que a gente decide fazer, ao invés de fazer aquilo que os outros dizem para a gente fazer. Dentro dos círculos acadêmicos, isso chama autonomia. Quanto mais autonomia o ser humano tem, quanto mais ele sente que ele é responsável pelo próprio destino, pelo que ele faz, maior é o nível de eficiência daquilo que ele faz. Então, um grande gestor, ele não é alguém que diz, então, assim, o teu objetivo é esse e é assim que você vai fazer. Né? Que é um pouco do que existia no passado, né, Jim? Você lembra que as pessoas falavam assim, eu não te contrato para pensar, eu falo e você faz. Né? E no mundo agro não é diferente, né? E o mundo agro precisa tomar cuidado para não ser excessivamente conservador e guardar esse estilo que talvez tenha funcionado no passado. Então, assim, trazendo para o mundo agro, você lidera uma grande empresa que você herdou do seu pai, às vezes isso é bastante comum, né? Mas o teu pai era um cara extremamente rústico, até bruto com os colaboradores, e funcionou na época dele. Hoje em dia, o mundo é totalmente diferente e o jeito de liderar as pessoas é totalmente diferente. Então aí você precisa se modernizar e entender que o teu papel não é mais ficar mandando nos outros, mas é criar condições para que os outros sejam produtivos. Bom, legal, Yuri. Não é suficiente, quer dizer, o cara é um bom líder, ele cuida das pessoas, ele engaja, ele motiva, ele desenvolve as pessoas, ele é um bom gestor. Ele é um cara que faz as pessoas serem produtivas. Isso não é suficiente? Não, porque tá cheio de time, equipe, seja no mundo dos esportes ou nas empresas, cheio de gente competente fazendo um mau trabalho. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso nos treinamentos, inclusive, Edinho, que é o seguinte, muitas pessoas inteligentes, agindo inteligentemente de forma individual, podem produzir um resultado não inteligente. A gente vê isso, o esporte é maravilhoso como metáfora, porque a gente vê isso a olho nu. Né? Um time cheio de craque,
Não funciona. Por quê? Porque as pessoas não trabalham junto. Então, eu preciso... Tirei o chapéu de líder, tirei o chapéu de gestor, eu preciso botar o meu chapéu de estrategista. Qual é o papel do estrategista? É fazer com que as pessoas remem na mesma direção. É fazer o time trabalhar como equipe, ao invés de fazer o time trabalhar como indivíduos. E mais do que isso, dentro do meu departamento, dentro da minha área, dentro do meu pedaço na empresa, fazer com que a minha equipe trabalhe junto e trabalhe junto com a equipe toda da empresa. Porque eu vou te dizer, Edinho, eu estou há 23 anos com a Inner, que é a nossa empresa de treinamento, e talvez a reclamação que eu mais tenho ouvido falar, inclusive das empresas de agro que eu atendo, é o seguinte: a gente está cheio de gente boa aqui. Tem um monte de gente boa aqui. Só que a gente precisa fazer com que eles trabalhem juntos, porque é cada um no seu quadrado, a gente precisa fazer todo mundo trabalhar junto. Então, esse é o papel de estrategista. Quando eu fizer todo mundo trabalhar junto, é estrategista. Pô, Yuri, o que mais você quer? O cara é líder, ou seja, engaja, desenvolve as pessoas. O cara é gestor, consegue resultados, faz com que as pessoas sejam produtivas. O cara é um estrategista, ele faz todo mundo trabalhar junto. O que mais você quer? Infelizmente, ou felizmente, o nosso mundo cresce, inova, muda o tempo todo. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas por muito tempo, o que era excelente vira péssimo de uma hora para outra, né? A gente está no que a gente chama de mundo exponencial, tem gente que chama isso de mundo VUCA, tem gente que chama isso de mundo Bunny, chama do que quiser, mas é um mundo que muda numa velocidade enorme de formas imprevisíveis. Então, todo mundo que está na carreira gerencial precisa ser um promotor de mudança, precisa ser um inovador. E, Edinho, não tem, ou tem poucos setores no mundo hoje que evoluem tanto quanto o agro. Se você pegar, né, na empresa da família da Karina mesmo, se você pegar a forma como o Lori fazia as coisas e a forma como são feitas hoje, é totalmente diferente. Então as coisas evoluem. Então, um grande gestor precisa falar, poxa, o que a gente pode fazer diferente? E outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para montar um treinamento para uma empresa do agro, e Edinho, é um absurdo. Os caras mapeiam dentro de vamos falar da agricultura agora, os caras mapeiam dentro de uma gleba, dentro de um terreno, né, metro por metro a diferença de necessidade de nutrição de solo. Quer dizer, isso é um negócio absurdo. Um líder, ele precisa estar em linha com isso, ser um promotor disso, ao invés de se apegar no jeito antigo de fazer. E o mundo agro, Edinho, é um mundo que valoriza muito as tradições. Sim. O que é bom, por um lado. Mas, por outro lado, valorizar as tradições não pode significar abrir mão de incorporar novas técnicas, novas metodologias. Tem uma frase que eu acho que é do Paulo Coelho, ou pelo menos ele escreveu isso num dos livros dele, que diz o seguinte: felizes daqueles que têm asas e raízes, infelizes quem não tem um dos dois, né? Aqueles que não têm um dos dois. Então, assim, eu acho que o pessoal do agro precisa, assim como qualquer outra área, ter asas e raízes, valorizar as tradições, sim, cultivar as tradições, mas simultaneamente com isso desenvolver novas técnicas. Então, Edinho, eu me estendi aqui porque tentei resumir um livro em poucas frases, mas é isso. Quando seja você um empresário, seja você um profissional do mundo corporativo, você precisa desenvolver 4 grandes papéis: liderança, gestão, estratégia e empreendedorismo. Não sei se você entendeu, não. Foi uma aula que você deu aqui sobre o livro que foi incrível, e eu queria fazer um adendo aqui, só colocando algumas coisas que eu analiso dentro do mundo agro, dentro da tua fala, que assim, a gente tem pouca gente com essa visão sistêmica, né, da liderança integrada, e até você usou um pouco do exemplo do esporte. Eu queria puxar um exemplo que eu uso muito com as equipes, e você falou, eu sei que você amante e ex-atleta de basquete, campeão de campeonato de basquete e tudo mais. Mas se a gente pegar a série do Michael Jordan que tem na Netflix
e o livro do Phil Jackson, Os 11 Anéis, você entende qual é o papel do líder e do liderado ali. Michael Jordan é o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Ele tem uma frase que ele fala, ou que é atribuída a ele, pelo menos hoje na internet, que um craque de bola ganha um jogo, né? E um time ganha o campeonato. E na hora que você vê a série do Michael Jordan, depois você integra com o livro do Phil Jackson, você entende o papel do líder dentro da construção daquele sucesso todo. Perfeito. Aonde que ele trouxe o Michael Jordan, o Scott Pippen, o Dennis Rodman e os outros que compuseram aquele time lá e colocou cada um no seu lugar. Né? E depois ele veio ratificar toda essa liderança dele com o Los Angeles Lakers, com uma briga imensa do Shaquille O'Neal com o Kobe Bryant. Né? E ele conseguiu integrar os dois e fazer o time ser campeão mais 5 vezes. Então, eu acho que esse é o papel do líder e entender essa visão sistêmica. Eu acho que isso falta muito no agro. Né? A gente trazer mais essa mensagem para o agronegócio, assim, qual que é a função de cada um dentro da operação e que essas pessoas não vão fazer como a gente faz, ou como a gente fez. Perfeito. Né? Uma das dificuldades que eu tive muito foi sair do curral e entrar no escritório. Né? E até um pouco de culpa. Isso traz um pouco de culpa. Eu estava trabalhando, agora o que eu estou fazendo? Eu estou sentado na frente de um computador, numa cadeira confortável. Pô, isso traz um pouquinho de desconforto. Né? Até você entender esse papel e até a gente quebrar essa cultura. Né? Que a gente tem que trabalhar com planejamento, tem que trabalhar com estratégia, tem que trabalhar com gestão, tem que ser um líder diferente do que foram as outras gerações. Né? E um outro ponto que eu acho importante, eu queria que você comentasse, que eu acho que esse é um grande desafio que nós estamos tendo hoje, nessa mudança de mercado, que você falou aí, em metro quadrado de análise, com o cara que chegava e falava assim, é X quilo de calcário por hectare e vamos lá que dá certo. E deu certo. Né? E o Brasil foi desenvolvido dessa forma. Né? Eu compro tantas cabeças de gado e vendo X e compro 2X, e assim foi. E hoje não é mais assim. Que é o conflito entre as gerações. A geração que está sendo sucedida e a geração que vai suceder. Em algum momento elas vão se encontrar ali na gestão do negócio e, via de regra, elas têm se confrontado. E durante essa trajetória minha, e eu também trabalho com meu cunhado, que também é de outra geração, ele tem 15 anos a mais que eu, então já são gerações diferentes. Em algum momento a gente teve alguns conflitos, né? Não, mas coisa assim de ficar conflito bom. Conflito é bom. Conflito é bom. Até conflito de ideias, né? De ideia e de interpretações e tal. E a gente, de repente, você tem que notar que dá para complementar. Dá para trazer a experiência que ele tem com o ímpeto que você tem. E aí fazer um objetivo comum. Qual que é esse desafio? O que você enxerga disso? Você sabe, Edinho, alguns anos atrás, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos num congresso de treinamento e desenvolvimento. Aliás, congresso que eu vou sexta-feira agora de novo. E aí eu estava lá e os caras... eu fui numa sessão sobre conflito de gerações. E aí os caras falaram, sabe como é que resolve conflito de geração? É assim, você para de olhar para os defeitos do outro e começa a olhar para aquilo que ele sabe que você não sabe e começa a ensinar para ele aquilo que você sabe e ele não sabe. Então, assim, o conflito de geração é uma face da história que é a complementariedade de geração. Todos os estudos contemporâneos, já há algum tempo, sobre eficácia, inovação e resultado, apontam para o fato de que diversidade gera eficiência, diversidade gera criatividade. Porque quando você está num mundo diverso, você enxerga coisas, o outro enxerga outra, o outro que tem outra perspectiva enxerga outra. E uma das diversidades importantes é a diversidade geracional. Então, o caminho passa por olhar para quem está na geração anterior e falar assim, pô, o que esse cara sabe que eu não sei? E o que eu posso trazer para a minha experiência, para a nossa experiência, a partir do que ele sabe? Ok, o que eu sei que esse cara não sabe? E aí o que é mais velho também precisa ter humildade para aprender com o mais novo. Uma prática que tem acontecido nas empresas é uma mentoria cruzada. Né? Um diretor de empresas, urbanas ou rurais, um diretor de uma empresa
tem um estagiário que ele é mentor. Mas olha só que interessante. Ele é mentor do estagiário e o estagiário é mentor dele. Porque tem coisa... Puxa, é a hora que o estagiário pergunta para ele, poxa, como é que eu lido com uma situação que o meu chefe falou assim, ou seja, questões sociais, questões psicológicas, questões de relacionamento, que a velha geração já viveu muito, já aprendeu muito. Então, o estagiário pergunta para ele isso. E o diretor pergunta o quê para o estagiário? Como é que eu faço para criar uma conta no Instagram? O que eu escrevo no Instagram? Como é que eu acesso isso aqui? O que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, de forma a não gerar um conflito político nas minhas redes sociais, né? Ou seja, cada lado entende o mundo por uma perspectiva. Se eles se complementarem, aí a chance deles se darem bem juntos é maior. Então, a diversidade geracional é importante e ela começa com a abertura de mindset, abertura de mente, de mentalidade, para que o mais novo entenda que o mais velho tem algo a ensinar e o mais velho entenda que o mais novo tem algo a ensinar. Essa soma é que gera o melhor resultado. Acho que isso que você falou é fantástico. Até dar um recado aí pro pessoal, moçada mais jovem, a gente escuta muito isso nas palestras que a gente vai dar na faculdade, às vezes a gente fala alguma coisa, a moçada fala assim, eu tento falar pro meu avô, pro meu pai, mas eles não me escutam. Tenham paciência, aprenda, eles sabem muita coisa e eles sabem que vocês sabem também, mas eles vão dar um espacinho de cada vez para você ir crescendo e desenvolvendo isso dentro da propriedade, dentro da fazenda, implantando suas ideias aos poucos, né? Porque eles também precisam de segurança para abrir mão do que eles fizeram a vida toda. Perfeito. Né? E eu vou te dizer uma coisa, Edinho, essa galera aí que o Edinho falou, entenda uma coisa, uma dica para vocês. A ferramenta de persuasão mais poderosa que existe é a pergunta. Então, ao invés de você chegar para o teu avô, para o teu pai, e dizer, faz assim, eu vi na faculdade, etc e tal, começa a fazer pergunta. Desde quando você faz assim? E o que você faz? E sempre funciona assim? Em que circunstância isso não funciona? E se tiver uma metodologia? Aprenda a fazer boas perguntas. As pessoas mais geniais que eu conheço, Edinho, não são as pessoas que sabem as respostas. São as pessoas que sabem fazer boas perguntas. Então, para essa garotada aí que quer convencer, quer influenciar as pessoas da geração anterior, aprenda a fazer boas perguntas, porque quando você faz perguntas, você faz a outra pessoa refletir, puxa, é mesmo. E aí, sem querer dar a receita para a pessoa, né, você quebra um pouco o ego da pessoa. Legal. Yuri, eu queria puxar agora um pouquinho para a questão dos treinamentos de talento da Gallup que a gente fez, que eu fiz com você e eu achei bacana. Assim, achei demais, me desenvolveu muito nesses, acho que são 3 anos que a gente está junto, né? E aí você faz uma correlação, né, entre os clusters de talento e os 4 papéis da liderança. E eu fiz uma brincadeira no meu livro, eu vou te falar aqui agora, talvez. Eu peguei os meus top 10 talentos e elenquei eles dentro de cada cluster lá, relacionamento, execução, pensamento estratégico e influência. Então eu peguei lá, eu tenho 20% de talento de relacionamento, 30% de execução e 50% de treinamento estratégico. A gente não precisa fazer a conta que influência é 0. Mas uma outra coisa que você me ensinou também, que foi um dos objetivos que eu falei, que eu queria ter foco e disciplina. E meu foco e disciplina, acho que dos 34, é o 32 e o 33. E aí você falou para mim, não se desespere que a gente vai desenvolver os seus dons para chegar nisso, e eu consegui. Né? Cheguei a desenvolver muita coisa aí. Então, para quem, assim, não se sente hábil para ser líder, para ser gestor, ou para ser um estrategista, um empreendedor, explica pra gente como que a pessoa pode trabalhar, como que a gente pode se desenvolver nesse campo. Perfeito. Eu acho que o começo é uma frase que eu repito de uma forma quase cansativa, Edinho, que é o seguinte: pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. Você pode ser alguém que tem uma carreira gerencial muito legal se você, primeiro, se conhecer,
que é o que o assessment da Gallup, que a gente fez no nosso trabalho junto, faz, é te ajudar a reconhecer os seus talentos, né? Então, a Gallup tem um assessment, você conhece bem, mas os seus ouvintes aí talvez ainda não. Existe um assessment que a Gallup desenvolve para mapear e te dar um ranking dos 34 talentos que tem maior correlação com alta performance, qual é o seu. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer ser um grande líder, se você quer ter uma carreira exitosa, uma carreira gerencial exitosa, é se conhecer, é autoconhecimento. E os assessments ajudam. Eu, particularmente, gosto desse assessment da Gallup e fico muito feliz que tenha sido tão útil para você. Outra coisa é você valorizar aquilo que você é. A gente vive num mundo que acha que desenvolvimento é melhorar fraqueza. E todos os estudos de desenvolvimento humano apontam na mesma direção. A alta performance vem de melhorar aquilo que você é bom. Então valorize o que você é. Não adianta você olhar para o estilo do seu pai, que era o dono da propriedade, ou do teu avô, e querer ser igual a ele. Sabe por quê? Porque você não é. Você tem recursos cognitivos, emocionais e técnicos totalmente diferentes do dele. Então, o importante para essa moçada, para quem está se desenvolvendo aí, quem está no meio da carreira gerencial, quem é você? Legal que você tem um chefe que é carismático, que é legal, mas você não é. O teu jeito de liderar é outro. Eu conheço, nesses mais de 35 anos que eu estou no mundo empresarial, Edinho, eu conheço os líderes carismáticos, eu conheço o líder que é quietinho, bonzinho e é um super líder. Eu conheço líderes que são mais agitados, organizados, desorganizados, disciplinados, indisciplinados, agressivos, assertivos. Eu conheço líderes bons de todos os tipos. Então, essa garotada e todo mundo que está na carreira gerencial precisa entender assim, quem eu sou, qual é o meu estilo, o que eu quero ser. E aí eu puxo uma outra frase da Judy Garland que eu também adoro e que repito com frequência, que é o seguinte: seja uma versão de primeira classe de você mesmo, ao invés de ser uma versão de segunda classe de outra pessoa. O trabalho com qualquer coach decola quando a pessoa para de querer ser quem ele não é, entende quem ele é e passa a valorizar quem ele é e buscar quem ele é, ser quem ele é do jeito que ele é. E primeiro eu aprendo os meus talentos, entendo quem eu sou, depois eu valorizo quem eu sou e depois eu aprendo a usar o que eu sou. Em cada trabalho de coaching existe uma situação diferente onde eu pego e falo, poxa, eu queria fazer isso, mas eu não tenho esse talento. Eu queria agir disciplinadamente, mas eu não tenho talento de disciplina. Ok, não tem problema. Vamos ver que talento você tem, como é que você funciona para você agir disciplinadamente, ainda que você não tenha o talento de disciplina. Então, o último passo é aprender a usar o que você tem. É óbvio, Edinho, que existem pessoas, né? Falamos sobre 4 papéis. Sim. Liderança, gestão, estratégia e empreendedorismo. É óbvio que tem o cara que lida melhor com pessoa. Então ele vai ser um líder melhor, talvez, do que um gestor ou um estrategista. Tem outro que tem uma cabeça muito mais conceitual e consegue entender conceitos mais complexos. Talvez ele seja mais um estrategista do que seja bom com as pessoas. Então, nem todo mundo vai ser bom igual em tudo. Mas o que você precisa fazer? Você precisa pegar esses 4 papéis, aquilo que você faz naturalmente bem, você investir para aquilo ser a sua essência, o seu estilo, respeitando o seu estilo, e os outros você precisa cuidar o mínimo para que você possa não deixar aquelas coisas te atrapalhar. Pô, eu não sou muito bom com as pessoas, né? Então... alguém pode dizer, né? Eu não sou muito bom com as pessoas, então eu nunca vou ser um líder excelente. Talvez você não seja mesmo nunca um líder excelente, mas você pode ser um bom líder, que é um gestor e um estrategista excelente, e no pacote tá tudo bem. Então, se você entra na carreira gerencial, você precisa saber lidar com pessoas. Então, o mínimo de competência para lidar com pessoas você precisa. Investe o suficiente para você não destruir a relação com as pessoas, mas constrói o seu estilo gerencial baseado naquilo que você faz bem. Seja um grande inovador, seja...
Um exemplo que eu tenho medo de dar, porque é um exemplo extremo, né? É o próprio Steve Jobs, né? Que era um inovador absurdo, né? Um empreendedor absurdo, um estrategista muito bom, um gestor bom e um péssimo gestor de pessoas, um péssimo líder. E ele deixou a marca dele na história. Fez o que ele fez. Né? Ele fez o que ele fez. Né? Não significa você falar, bom, se ele era um cavalo com as pessoas, então eu posso ser também. Não, não. Tem um amigo meu, primeiro seja tão genial quanto ele, depois Mas o importante é você entender que existe o seu jeito de ser um grande executivo. Né? Eu acho que muito do teu sucesso, Edinho, nessa empreitada que você está desenvolvendo aí como profissional, nasce disso, de você ter reconhecido em você aquilo que você era muito bom e ter se desenvolvido a partir daí e tá colhendo os resultados incríveis que você está colhendo. Legal, acho que aí eu vou pegar, Yuri, o gancho de novo dessa história tua, e que no agronegócio a gente tem uma outra cultura, né? Que é bem arraigada, que a gente precisa saber de tudo, entender de tudo, e acaba muitas vezes não delegando as funções para as pessoas corretas. E aí você acaba tendo, não sei se é um tripé, se é algum pé ali que sustenta essa base da empresa, um pouco manco, vamos falar assim, ele é mais curto que o outro e acaba ficando balançando a empresa. Né? Essa quebra de barreira, de paradigma, de você contratar uma consultoria, fazer um desenvolvimento pessoal, ou contratar um gestor, contratar uma liderança, sobretudo nas empresas, fazendas que são familiares, via de regra, né? Esse é um desafio. Né? E como que é uma maneira de a gente levar essa mensagem para superar esse desafio, para colocar pessoas não da família dentro da corporação, ou dentro desse grupo? Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Ou seja, o que atrapalha é achar que sabe. E por isso que eu digo que uma das maiores qualidades que um ser humano pode ter é humildade. Humildade para dizer, olha, eu sou bom nisso, aqui eu vou me concentrar, e eu não sou bom nisso, eu vou trazer alguém para trabalhar comigo. Né? Então, eu posso dar exemplo, Edinho, da minha própria família. Eu sou sócio da Iner há 22 anos, e a Iner só conseguiu fazer tudo o que fez porque eu tenho um sócio, que é meu irmão, que é totalmente complementar a mim. Tudo que eu gosto, ele não gosta. Tudo que ele gosta, eu não gosto. E cada um está lá na sua praia, a gente trabalha junto de uma forma integrada, mas quando eu comecei a Iner, eu comecei sozinho. Aí chegou um determinado momento eu disse, não, eu preciso trazer alguém que tenha competências complementares. Mas, poxa, Edinho, com esse currículo que eu tenho, sou professor universitário, eu não sei fazer tudo? Edinho, essa pergunta chega a ser patética. É óbvio que eu não sei fazer tudo. Eu sou muito ruim em muitas coisas. Eu acho que um dos méritos de um profissional é dizer o seguinte, eu sou muito ruim em muitas coisas. E eu fico feliz de que quem disse isso antes de tudo foi Peter Drucker. O Peter Drucker, que é considerado o pai do management, ele dizia o seguinte, você é muito bom em uma ou duas coisas e ruim no resto, meu amigo. Né? E aí o que você faz? Você precisa trazer pessoas que saibam o que você não sabe, que conheçam o que você não conhece, que tenham comportamentos que você não consegue ter para você ser bem sucedido. Então, é isso que você falou. Humildade. Poxa, isso é uma característica do mundo agro. Uma coisa que eu gosto muito no mundo agro, quando eu trabalho com as dezenas de empresas que a gente trabalha no mundo agro, é humildade. As pessoas, elas têm uma natureza humilde. Então, poxa, use essa humildade para admitir que você não sabe tudo e que você precisa trazer gente que sabe. Talvez no passado, Edinho, quando o conjunto de conhecimentos fosse menor, realmente uma pessoa podia saber quase tudo. Mas hoje em dia tem muita coisa surgindo nova. Puxa, as agrotechs aí, cada dia uma nova surge e traz uma perspectiva totalmente diferente. Poxa, será que não tem alguma que pode te
ajudar uma pessoa, e não só isso, conhecimentos de recursos humanos, será que não será um consultor de recursos humanos, minha empresa cresceu, ou um profissional de recursos humanos, ou, poxa, eu entendo de nutrição, né, na área veterinária, mas não entendo de enfermidade, de controle de praga, qualquer coisa. Pô, traz alguém que me complemente. Eu não entendo de produtividade, eu não sei controlar a produtividade, eu entendo do animal, mas não entendo do controle de ganho de peso. Não sei. Traz gente nova para te ajudar. É isso que você falou, é fundamental. Eu acho que, sobretudo, dessas funções, dessas novas necessidades de uma fazenda, vamos falar fazenda mesmo, antes dela se transformar em empresa, as consultorias de gerenciamento, estratégia e financeira, inclusive, né? Hoje a gente trabalha com a venda da produção antecipada, muitas vezes, e você não está mais exposto ao risco. Estratégia que você tem que saber quanto que você vai precisar de recurso no ano que vem, você já tem que estar com o teu estoque de bezerro comprado esse ano. E antigamente era tudo muito mais natural, era tudo mais orgânico, vamos falar assim, né? O que você tinha era o que você vivia, e você vivia super bem, porque a receita era muito alta, as margens eram muito elevadas. Hoje, com esse retorno, acho que isso é fundamental para a gente entender e colocar outras pessoas no papel dentro da empresa. Né? É isso mesmo. Então, e aí a gente, nesse ímpeto aí de transformar, a gente já falou bastante de cultura, já falou de gestão de fazenda, tem uma coisa que eu acho que é o anseio dessa nova geração, né? Alguns que já estão saindo para o mercado de trabalho, outros que estão chegando. Eu vejo meus filhos ali com 10, 11 anos, uma realidade totalmente diferente do que nós tivemos e de que essas outras gerações, até mais novas que a gente também tiver, uma geração muito ansiosa, né? Uma geração que precisa de resultado imediato. E aí você coloca no livro aqui que a gente tem que aprender, fazer, saber fazer, e que isso só vem com o tempo. Como que a gente comunica isso para essa geração? Então, Edinho, é muito difícil mudar essa perspectiva nessa geração, porque, olha só, elas não foram, as novas gerações, não por culpa delas, mas elas não foram treinadas para esperar. Porque, olha só que interessante, Edinho, vamos pegar um exemplo muito simples. Quando a gente era garoto e você queria assistir desenho, você tinha que esperar a hora do desenho para assistir desenho. Aí vem uma geração da TV a cabo que tem desenho o dia inteiro. Mas espera um pouquinho, é desenho o dia inteiro, mas é o desenho que está passando, que você precisa ter paciência para esperar o desenho que você quer. E aí, a última geração, do streaming, ela vê o desenho que ela quer, o episódio que ela quer, quantas vezes ela quer, na hora que ela quer. É uma geração que não foi muito treinada para esperar. Esse é só um dos exemplos, sim. Né? Não é a questão do desenho que resolve tudo, mas é um exemplo de como o mundo foi se tornando tão imediatista e que é difícil. Então, esse pessoal, ele precisa de movimento. Uma das coisas que eu digo é a seguinte, às vezes a gente confunde a ansiedade desse pessoal de querer as coisas rápido, quando o que eles precisam, na verdade, é de movimento constante. Então, em algumas empresas que a gente deu consultoria, essa ansiedade dos mais jovens foi aplacado com um negócio que a gente chama de job rotation, ou rotação no trabalho. Então, o jovem, ele quer estar a todo momento aprendendo coisas novas, conhecendo coisas novas. Então, ele não precisa crescer verticalmente dentro de uma empresa. Ele pode crescer de uma forma helicoidal. Então, você já está 2 anos aqui, aprendeu pra caramba na área de marketing, vai para vendas. Mais 2 anos, coisa nova, aprende coisa nova. Vai para logística e assim por diante. E nas empresas rurais não é diferente. Botar essa garotada para fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes. Cansou? Vai viajar, né? Estamos falando de uma família. Vai viajar, sei lá, vai para a Austrália aprender como é que eles fazem a pecuária lá, volta. Aí o tempo vai passando e a pessoa vai adquirindo a experiência. O que esse pessoal não aguenta muito é ficar muito tempo fazendo a mesma coisa sem aprender nada. E aí a gente confunde com a expectativa de que eles queiram
crescer de uma hora para outra. Essa é uma alternativa realmente para eles. Mas se você botar eles para aprender o tempo todo, você aplaca um pouco essa fúria. Ou que tem, inclusive, desinteresse pelo aquele assunto, né? Porque hoje é o que a gente falou do conflito de geração, mas sempre do mais jovem contra o mais velho. E aí você pegar o mais jovem tendo que entender o mais velho, mas talvez o mais velho tenha que desenvolver um pouco o mais jovem entendendo esses pontos. Porque em muito ponto ele fala assim, ele não tem interesse em mais nada, ele só quer saber daquilo, mas aí eu acho que é isso que você falou, né, Yuri? Exatamente. Ele já secou aquela fonte dele, ele não é que ele não perdeu o interesse, ele quer outra coisa, e se você entregar isso para ele, ele vai te entregar o resultado que você imagina. Essa sua consideração é muito importante, Edinho, que as pessoas mais velhas precisam entender que elas também têm que aprender sobre a nova geração, né? A nova geração traz muitas contribuições e sabe de coisas que nós não sabemos, então a gente precisa abrir as portas do nosso ego para trazer as contribuições e entender como é que eles funcionam. Eu acho incrível dessa geração você pegar... Vou usar meus filhos como exemplo aqui. Eu me considero uma pessoa que eu tenho um certo conhecimento geral, assim, até bom de muitas coisas, e muitas vezes eles chegam, pai, o que é isso aqui? Eu falo assim, não faço a menor ideia do que seja, né? Então você imagina onde que eles estão indo buscar e o nível de informação e velocidade que eles têm. Perfeito. Né? Então acho que esse é um papel importante, né? E aí eu queria tocar mais um ponto aqui sobre a particularidade do agronegócio e retomar um pouquinho daquela parte que a gente falou sobre técnica e gestão e gerenciamento. Que uma vez até a gente estava numa roda de amigos, numa conversa, final de noite, assim, a gente falando, se você não fosse da profissão que você é, qual profissão você seria? E aí eles perguntaram, se você não fosse veterinário, que profissão eu teria, né? E eu, na época, eu tinha feito vestibular para outras coisas, mas talvez não fosse aquilo. Eu fiz vestibular para jornalismo, eu fiz vestibular para economia, umas coisas que não combinam comigo. E talvez eu tivesse feito administração, né? Por conta já do meu estágio ali onde eu estava. E depois, refletindo sobre isso, eu falei assim, mas talvez se eu não fosse veterinário, eu não estaria onde eu estivesse, porque eu não tinha esse conhecimento técnico para ter chegado até aqui, seria muito mais difícil. E aí a gente tem alguns casos clássicos até de grandes executivos que foram presidir conselhos de grandes multinacionais de agro, grandes empresas de agro, que tiveram resultados ruins. O próprio Abílio Diniz, que foi um dos grandes empresários brasileiros, não teve resultado tão bom na presidência do conselho da BRF. Aliás, teve um resultado muito ruim. Não por falta de competência, mas por falta de conhecimento específico de algumas particularidades ali. E aí eu queria que você me falasse assim, o que você acha que é mais importante numa carreira? Talvez uma pergunta muito complicada. É mais fácil você ter conhecimento técnico e aprender o conhecimento gerencial? Ou você ter o conhecimento gerencial e entender a particularidade do agronegócio? Eu acho que, de forma geral, o conhecimento técnico ele leva mais tempo para adquirir e ele requer um mergulho maior e você dificilmente aprende o conhecimento técnico só na prática. Então, eu acho que é um bom caminho você começar pelo conhecimento técnico e depois passar para o conhecimento gerencial. Mas desde o começo da sua formação técnica, você já buscar conhecimentos gerenciais, né? Os MBAs que a gente usa tanto aqui no Brasil, né? M é de Master in Business Administration. O que acontece com grande frequência nos Estados Unidos é que a pessoa se forma em uma área técnica e depois faz um MBA, faz um Master in Business Administration. Né? Então, eu acho muito importante, eu acho um caminho bem interessante começar pela área técnica e depois ir para a área gerencial. Eu sei que isso gera frustração. Eu fui trainee na Unilever, eu tinha um amigo chamado Fábio Colalilo, que hoje é um grande executivo de diversas empresas, aí a carreira dele é linda. E o Fábio, uma vez eu me lembro, a gente conversando, almoçando no refeitório da fábrica, o Fábio falou para mim, putz, Yuri, meu sonho era projetar um trocador de calor, eu nunca projetei um trocador de calor e eu nunca vou projetar, porque ele já estava se preparando para assumir uma gerência, né? E ele foi técnico
que não agiu tecnicamente, mas usou todo o conhecimento técnico dele para ser um grande gestor. Então, se você quer seguir a carreira gerencial dentro de uma empresa técnica, eu acho importante você ter conhecimento técnico, entender o jargão, mas desde o começo já adquirir conhecimentos gerenciais, né? Ler coisas, né? Do tipo do livro que eu publiquei, tantos outros de altíssima qualidade, para começar a desenvolver, fazer cursos e entender que existe uma dimensão não técnica no seu trabalho. Eu acho que esse é um ponto que você tocou sobre o desenvolvimento aqui, procurar a parte não técnica, e que nós do agro temos um pouquinho de dificuldade de encontrar uns livros de gestão mais específicos. Não que, eu acho que a indústria, de maneira geral, também não tem, né? Porque só que a linguagem corporativa ela é um pouco estranha. É árida um pouco. É árida um pouco. Né? E eu me lembro, lá atrás, eu comecei a ler algumas coisas. Até um dos primeiros livros que eu li foi a biografia do Steve Jobs, que aí você só que já monta. Aí o pessoal da empresa fala assim, mas você quer transformar isso aqui na Apple? Eu falo assim, não, mas eu quero entender o que funcionou na Apple para ver se funciona para a gente de alguma maneira. Né? Eu acho que é isso que a mente do pessoal do agro tem que ter. Né? Traz esse exemplo de fora e vê o que é aplicável. Se não é aplicável, você joga fora. Se é aplicável, você vai lá e adapta e usa, que muitas vezes acaba funcionando. Né? Então, acho que isso é importante. E aí, antes de... A gente já conversou bastante e eu queria pedir uma coisa para você, que você assinasse o meu exemplar do livro, embora a gente... É verdade. Tá aqui, a gente está sempre e a junto. gente Já acabei. sempre junto. E enquanto você assina aí, Yuri, eu queria que você comentasse um pouco da satisfação pessoal de ter uma carreira como você desenvolveu e chegar nesse ápice, né, de publicar livros, de virar uma referência. Acho que isso muita gente quer entender, como funciona e como que é pessoalmente essa satisfação. Edinho, antes de tudo, acho que isso é bondade sua. Eu sou só um professor que compartilha conhecimento aí e tenho tido a sorte de poder compartilhar conhecimento em empresa, em esferas, em situações que me fazem crescer ainda mais e ajudar as pessoas. Mas eu acho que o grande caminho, Edinho, na minha opinião, é você encontrar a intersecção entre três coisas. Eu acho que o caminho do êxito profissional está na intersecção de três coisas. Aquilo que você é naturalmente bom, que é o que a gente chama de talento. Aquilo que você gosta e aquilo que o mundo precisa. Na minha opinião, o sucesso está na intersecção dessas três coisas. Quando você achar alguma coisa que você tem talento, então você se esforça e as coisas acontecem. Bom, você gosta, o que faz com que você se esforce com pouco sacrifício. Agora, você precisa achar a intersecção disso com aquilo que o mundo precisa. Não existe sucesso no mundo a não ser atendendo e ajudando outras pessoas. Então, quando você descobrir que o mundo precisa de alguma coisa, seja um trabalho seu, seja um empreendimento seu, né? E você gostar daquilo, tiver talento para aquilo, eu acho que esse é o caminho do sucesso. Eu fui executivo durante quase 20 anos e eu, aos 30 anos, era diretor de uma unidade de negócio numa empresa que faturava muitos bilhões. E aí eu disse que eu ia sair para montar minha empresa, né? Meus amigos, minha família, perguntaram assim, você está louco? Com 30 anos você está num lugar onde a maior parte das pessoas não consegue chegar no fim da carreira, então o teu futuro é brilhante. Eu falei assim, eu não quero trocar sucesso, não quero trocar minha felicidade, meu bem-estar por sucesso. Eu quero encontrar um jeito de ter o maior sucesso que eu puder ter fazendo aquilo que eu gosto. E eu disse para o meu pai numa conversa um dia, eu disse, pai, se chegar no fim da vida e eu tiver fracassado do ponto de vista material, financeiro, eu ainda assim vou morrer feliz porque eu vou ter feito o que eu gosto. E eu costumo dizer, Edinho, pode ter alguém nesse mundo que gosta tanto do que faz quanto eu, mas não tem, meu amigo, porque eu acho impossível
gostar do que faz mais do que eu gosto. Aliás, os pecados que eu venho cometendo na minha vida recentemente, do ponto de vista de desenvolvimento humano, estão ligados a isso. Eu gosto tanto do que eu faço que às vezes eu exagero e acabo trabalhando demais porque eu não sei quando eu estou trabalhando ou não. Mas pai, minhas filhas falam, pai, você vai trabalhar de novo no fim de semana? Mas aí eu paro e penso assim, cara, parece que eu não estou trabalhando, parece que está divertido fazer isso, né? Então, só precisa tomar esse cuidado. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, encontra a intersecção entre talento, prazer e utilidade que o sucesso está por ali. Incrível, bacana. Mas foi uma conversa muito legal, Yuri. Eu tenho que te agradecer aí de novo, mas antes de a gente acabar, ainda tem mais uma coisinha aqui. Vamos lá. Enquanto você escreve, eu vou falando com o pessoal que a gente vai seguir com os nossos podcasts aí numa frequência de 1 a cada 15 dias. Nós vamos produzir novos materiais, trazer histórias de profissionais do agronegócio que se desenvolveram, que trilharam o caminho aí desde o começo. Talvez você que esteja assistindo está no começo da carreira, esteja em dúvida do que vai acontecer. Nós queremos contar as histórias das pessoas que passaram por esse caminho e chegaram aí a ter uma relevância. E nós temos uma lista de convidados bastante especiais. E só fazendo um comentário no que o Yuri falou, a gente nota esse prazer que ele tem de ensinar e de desenvolver pessoas, não só no trabalho, mas também nas redes sociais, lá quando você vê o prazer que ele tem de apresentar os livros que ele está lendo, os treinamentos que ele está fazendo. E antes dele deixar as redes sociais dele para vocês seguirem aqui, eu quero reproduzir aqui no podcast, no nosso último quadro, uma das coisas que, como diz essa nova geração, é um dos vídeos mais satisfatórios que eu vejo nos stories do Yuri, que é os unpacked dos livros, quando chegam os pacotes da Amazon na casa dele. E eu comprei um livro sobre liderança e eu queria que você fizesse aqui, olha, a mesma cena que você faz nos teus stories, que eu acho muito bacana. Muito bom. E eu queria que você abrisse e mostrasse para o pessoal. Olha que prazer, né? Eu poder abrir um livro, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, na estreia do programa do Edinho, que esse cara criativo, né? A criatividade do Edinho suplanta as expectativas. Então vamos ver. O bom do unpacking é a expectativa. O que será que tem aqui? E Edinho, eu geralmente tenho uma ideia do que pode ser, já sabe porque eu comprei. Como eu compro muito, não sei qual que está chegando. Mas vamos ver aqui. Quais? Olha que legal. Pense como um cavalo. Eu imagino que isso, o que um treinador de cavalos tem a ensinar sobre vida, liderança e empatia. Rapaz, eu já ouvi falar desse cara, ele virou um palestrante super renomado, não é esse cara? Eu vi esse livro no Amazon, apaixonei, comprei, achei incrível, li ele assim, devorei ele em poucos dias. Esse cara tem uma história muito bacana, que ele transformou a fazenda dele ele entende a linguagem dos animais, né, o convívio dos animais na sociedade dos cavalos. E ele transforma o comportamento dos animais, ele faz uma correlação com o comportamento humano. Então ele leva lá no rancho dele equipes de grandes empresas, da Nasdaq, ele conta essas histórias de executivos de grandes multinacionais americanas que foram lá entender sobre liderança utilizando o comportamento dos cavalos e a interação entre os cavalos e os humanos, como que você lidera um cavalo e como que você lidera uma equipe. Legal. Então eu achei isso aí, inclusive eu comprei ele para toda a minha equipe de treinadores lá do Centro Hípico, o pessoal tá lendo, que não tem hábito. E aí quando esse é meu? Esse é seu. Pô, ganhei o dia, ganhar um livro é ganhar um dia para mim. Então isso é um prazer ter aqui e espero que ele colabore, que você veja aí um outro cenário de liderança aí com essa questão de linguagem com os animais. Muito bom. Obrigado, Edinho. Ganhar um livro é sempre bom. Ganhar um livro sobre um tema que me interessa é melhor ainda, e ganhar de um amigo
Melhor ainda. Valeu, obrigado pelo presente. E eu que agradeço você pela tua presença, disponibilidade, pelo incentivo, inclusive, da gente fazer esses programas. A gente já vem conversando disso há muito tempo, é um negócio que a gente foi amadurecendo e aí chegou a hora de produzir. Obrigado, foi um prazer ter você aqui no primeiro episódio. Prazer é todo meu, uma honra. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Sabe por quê, Edinho? Porque eu sei que você gosta disso, você tem talento para isso e o mundo precisa disso. O mundo agro precisa de um programa que ajude as pessoas a se desenvolver. Boa sorte, porque competência e prazer você tem. Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Para vocês aí que nos acompanhem, continuem nos seguindo nos nossos canais, no YouTube, Spotify, onde tiver o nosso podcast disponível. E logo a gente vai estar com outro episódio. Um abraço, até lá.